Estamos na 33ª Parashá, com o nome Berukotai, que significa meus estatutos, né? E com um tema bastante interessante, né? Talvez ainda os irmãos não entendam o que significa isso, né? A escala ou na escala, ou em uma escala exponencial, né? Então, teria como resumo dessa Parashá, bênçãos decorrentes da obediência, com os castigos da desobediência. Lembrando que nós estamos em Levítico 23, 26, 3 a 27 e 34. Também o livro de Jeremias, foi feito comentário, e 2 Coríntios. Então, bênçãos decorrentes da obediência, o castigo da desobediência. Esses dois itens, não só os dois, como toda a porção, também conhecida, especificamente essa porção, é conhecida como uma torrerá. Torrerá é admoestação, né? Geralmente, quando se admoesta alguém, né, um irmão ou irmã, você fala tanto das bênçãos, das virtudes que a pessoa tem, como você fala dos problemas. Se a pessoa está apresentando um problema naquele momento, você fala tanto das virtudes da pessoa, como você fala de alguns problemas que a pessoa está apresentando, algumas falhas, né? Então, esse caráter de admoestação. Item 3, votos particulares e a avaliação de cada um deles. Voto de um campo e o resgate desse campo. Não há resgate para certas coisas consagradas. E também sobre as dízimas. Eterno de Israel, nesse momento eu coloco a minha vida, a vida dos irmãos, tanto aqui presentes como na transmissão. Nos colocamos debaixo das suas poderosas asas nesse momento, porque para todas as coisas nós precisamos de Ti, Eterno. Nos ilumina agora, abre a minha mente, abre os nossos ouvidos também, os nossos olhos, para que tudo que for falado, comentado aqui, seja baseado na direção do Teu Rua, do Teu Espírito. Em nome de Yeshua, te agradecemos. Amém. Começamos então com uma palavrinha conhecida como conjunção. Uma conjunção se. Então, essa palavrinha tão pequena, mas tem uma profundidade de um entendimento bastante grande aqui para nosso estudo, porque se você fizer isso, você será abençoado. Se você não fizer isso, você pode ser amaldiçoado. Então, esse se é como um leme de um grande navio. Um navio enorme, um transatlântico. O leme que vai dar a direção para ele ir para cá ou para cá. Um leme que não vou dizer nem 1/10 do tamanho do navio, é muito menor, né? É muito menor que 1/10, em termos de escala. Mas essa palavrinha se que faz toda a diferença. Se. Então, apesar do relacionamento antigo, especial entre Deus e seu povo eleito, Israel não desfruta de privilégios. Tipo assim, agora eu escolhi, o Eterno escolheu o povo, ele estabeleceu, eu estou elegendo esse povo como sendo um povo separado, um reino de sacerdotes. Então, esse povo já está salvo, eles não precisam se incomodar com mais nada, eles já estão salvos, estão com a salvação garantida, eles podem fazer o que quiserem, mas eles estão salvos. Não é assim que funciona. Vai depender do dia a dia, vai depender do comportamento moral
do povo para ele ser salvo ou não, para ele ser abençoado ou amaldiçoado, né? Então, em Levítico 26:3 diz: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, Hashem, então, dos versos 3 a 13, Levítico 26, 3 a 13, que falam de bênçãos, né? Falam de muitas coisas que se o povo obedecer, ele será abençoado, né? Então seriam 10 versos, dos versos 3 a 13. Agora, se nós continuarmos lá, Levítico 26, do 14, 26, 14, 15 em diante, né? Do versos, Levítico 26, do versos 16 a 46, né? Olha, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos e violardes a minha aliança, então o que está escrito aqui nesses versos de 26, Levítico 26, 14 a 15? O que está escrito aí? Estão escritos: se vocês pecarem, cometerem 5 tipos de pecados. Está bem claro ali, se você ler os versos 14 e 15, se referem a 5 pecados. Não ouvir o Eterno, não ouvir a voz do Eterno. Não cumprir os mandamentos. Se rejeitares os meus estatutos. Se vocês se aborrecerem dos meus juízos e violardes a minha aliança. Então, esses 5 itens aqui, se vocês realmente cometerem essas falhas, esses pecados, então isso compreendem 30 versos de problemas e mais problemas e maldições, 30 versos. Sendo que a primeira etapa, que é os versos das bênçãos, são apenas 10. Então, por que, última frase ali embaixo, por que essa discrepância de apenas 10 versos referente a bênçãos e 30 versos referente a maldições? Porque 3 vezes mais problemas do que bênçãos, né? Parece, não dá para entender. Essa Torá, Roche, às vezes a gente pensa que começa a entender a Torá, eu não consigo entender essa Torá. Mas é assim mesmo. A Torá, não existe uma lógica que nem quando você começa a ler um livro, um romance, um livro de história normal, um romance, um conto, parece que tem livros que você já imagina o próximo capítulo que vai estar escrito, porque você vai usando de uma certa lógica. Você já prevê mais ou menos o que vai estar escrito nos próximos capítulos, 2, 3 capítulos na frente, por causa dessa lógica, né? A Torá, se você usar dessa lógica, você vai ter problema, né? Eu pediria, irmão, uma aguinha para mim, por favor. Então, por que essa discrepância? Justamente, o Eterno ele está querendo chamar a atenção aqui, para cada um ficar assim, nossa, a coisa é séria, é muito séria, né? Para cada um que ler, que ouvir, que estudar a Torá, para evitar que cada um assimile para si mesmo as tragédias decorrentes do mau comportamento moral. É para realmente colocar a gente na parede. A gente fica impactado com todas essas. Eu não vou ler agora, questão de tempo, eu não vou ler esses 30 versos, né? Um por um, porque são bem pesados, né? Mas são impactantes. Então, justamente para evitar as tragédias decorrentes do mau comportamento moral.
Então, vamos lembrar o seguinte, que os episódios do dilúvio, Torre de Babel, Sodoma, foram situações terríveis que aconteceram na humanidade, né? Justamente por causa dessa questão do comportamento moral. Coisas grandes, tenebrosas, né? Tragédias que aconteceram na humanidade. Então, o próprio escritor, obrigado, o próprio escritor Arnaud de Toynbee, ele descreve a ascensão, muito interessante, a ascensão e a queda de 21 civilizações. Quer dizer, civilizações que fizeram sucesso, foram povos grandes, né? Bastante gente, criaram coisas fantásticas, civilizações que não existem mais, sumiram do planeta, sumiram da face da Terra. 21 civilizações na antiguidade que sumiram, não existem, né? Então, por quê? Justamente por causa da idolatria, por causa de desprezo ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac. A filosofia de vida deles era totalmente oposta aos caminhos da Torá, né? Então, o povo de Israel é uma exceção. Como assim, Rocha? Que uma exceção? Justamente por causa da eleição. Essa é uma palavra-chave importante que a gente tem que entender, né? Fora as alianças acontecem as alianças acontecem por causa da eleição, né? E essa eleição não aconteceu com os outros povos. Então existe, mas Rocha, o Eterno não fica indignado então com o povo de Israel por causa dessa eleição? Fica e muito indignado. Fica irado, muito indignado. Então, o castigo da decadência moral que causou o desaparecimento das culturas, de todas as culturas do passado, no caso do povo de Israel, não atingirá o povo de Israel. Israel não será penalizado com a extinção, como eu citei aqueles exemplos do escritor Toynbee, né? Mas o que o Eterno faz? Eles não são extintos, mas eles são exilados. Tipo assim, já ouviram aquele termo que eu já falei em vários estudos aqui? A terra de Israel vomita os seus moradores. Por causa do pecado do povo, a terra de Israel tipo diz assim, saiam daqui, saiam dessa terra aqui, saiam de mim, vão para outro lugar. Então, é o chamado exílio, né? Conhecido como exílio. Então, surgimento da diáspora, a diáspora da terra, por exemplo, né, de Israel, conforme diz as Escrituras. Então, a diáspora da terra ocorrerá de acordo com a diáspora do povo. Olha que interessante, né? Levítico 26, 31 e 32. Eu destruirei vossos lugares altos, aquilo que eu já li de manhã ali, eu assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que habitarem nela. E a vós espalharei entre as nações, e desembainharei detrás de vós a espada. Então, vocês podem ver o Deus que elegeu esse povo se tornando irado, se tornando muito mal e irado assim com o povo, mas nós sabemos que tudo isso também tem um propósito. Né? No livro de Romanos fala que o próprio Deus endureceu o coração do povo de Israel para que esse reino de sacerdotes saíssem de Israel, fossem para as nações e levassem bênção. Qual a bênção? A bênção está aqui, ó. Levassem a Torá para as nações. Levassem a palavra para as nações. Então, ao mesmo tempo que você pensa assim,
o Eterno está sendo injusto, o Eterno está sendo mal com o povo eleito. Não, ele está sendo muito sábio e justo para que os gentios possam ser alcançados através do povo que está sendo expulso ali daquele lugar, mas para ser bênção em outro lugar, para ser bênção nas nações, entre as nações. Então, ao mesmo tempo, você vê a super sabedoria de Deus, né, que vai muito além do entendimento dos homens, para que muitos sejam salvos, muitos sejam alcançados. É fantástico, né? Só Hashem, só Eterno. Né? Então, e a vós espalharei entre as nações e desembanharei detrás de vós a espada, porei desalento em seus corações e na terra dos seus inimigos. Então, a pergunta lá embaixo, Hashem está rejeitando Israel? Hashem está rejeitando Israel? De forma nenhuma. Ele faz parte do plano dele para que as nações sejam alcançadas e vai ter o tempo do retorno dos judeus que foram espalhados entre as nações voltarem para a sua terra. Isso está previsto, está profetizado também. Então, se o Eterno esquecesse do povo de Israel, ele não estaria preocupado com a volta desse povo para a terra. Isso nós temos que perceber. Também, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. Ó, nessa porção, Levítico 26, 44. Se faz, existe o questionamento e existe a resposta. Eu comi um bolinho, eu comi alguma coisa, me engasgou. Tudo bem. Vamos lá. Também, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei e não me enfadarei deles para consumi-los e violar a minha aliança com eles, porque eu sou o Eterno, seu Deus. Mesmo em Levítico diz que quando a nação de Israel, como um todo, estiver andando na fidelidade da aliança, ela vencerá os seus inimigos. Agora, olhem que interessante aqui, algo que o Pedro, meu filho Pedro, já leu ali na leitura, ali do Serviço da Torá, no Shaharit. Olha que interessante. A Torá diz assim, ó, 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. E seus inimigos cairão diante de vocês pela espada. Em Levítico, que faz parte dessa porção de hoje, Levítico 26, 8, naquela relação ali das bênçãos, né? Então, se nós pararmos um pouquinho e fizermos umas continhas aqui, vamos fazer umas continhas. 5 judeus perseguindo 100 dos inimigos de Israel. Apenas 5 judeus perseguirão 100 dos inimigos. Que escala? Lembra que o nome da porção escala exponencial? Vamos colocar na matemática que escala que dá 5 para 100. Quem é bom de matemática aí? 5 para 100 é na escala de 1 para 20. Um judeu, ele consegue dar conta, perseguir e aniquilar 20 homens. Um judeu, ele consegue aniquilar 20 homens. Né? Agora, preste atenção aqui, ó. 100 judeus perseguirão 10.000. Parece que essa escala 100 que perseguem 10.000, parece que não é uma escala diferente. Em vez de 1 para 20, é 1 para 100. Olha a diferença, irmãos. Em vez de ser 1 para 20, é 1 para 100. A escala 1 para 100. Mas como assim, Rocha? Por que você está falando isso?
Por que essa discrepância? De novo, a mesma pergunta. Por que essa discrepância, né? Vamos lá. Mas isso é real. Isso aqui eu não estou inventando. Isso aqui na prática existe e a palavra está falando exatamente assim. Dessa maneira aqui em Levítico 26:8. O ponto é que cada pessoa, agora que nós vamos entender. Agora que nós vamos entender por que nós estamos aqui, qual o nosso papel, qual a nossa função. Cada pessoa é muito útil para o todo. Da mesma forma, o corpo de crente é mais do que apenas a soma de suas partes. Cada pessoa que se compromete a seguir Yeshua fortalece exponencialmente todo o corpo. Essa que é digamos, o âmago, né? o cerne aqui do nosso entendimento, essa visão de exponencial, essa escala exponencial. Mas hoje, Jair, você pode explicar para nós o que significa realmente exponencial? Que eu conheço uma escala aritmética, eu conheço uma escala geométrica, eu conheço outros tipos de escala, a algorítmica. Agora, o que é exponencial, escala exponencial? Aqui, por isso que eu estou detalhando para a gente entender realmente o que é isso aí. Exponencial, ela sai dos padrões normais. É de grande medida, ela é muito grande, ela é enorme, ela é imensa, ela é descomunal, ou ela pode ser colossal também. Qualquer um desses itens vocês podem escolher. Que ultrapassa tanto a soma como a multiplicação. Então, olha aqui um exemplo bem interessante que eu achei nas Escrituras, que mostram essa situação de uma forma assim, bem impactante. Diz o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os medianitas em sua mão. Pois ele reuniu 32.000 soldados para tentar derrotar 135.000 dos midianitas, isto é, 1:4. Quer dizer, 32.000 para 135.000 vai dar 1:4.2. Eu arredondei para 4. 1:4, vamos considerar assim. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então, presta atenção. Então voltaram do povo 22.000, 10.000 ficaram, 22 com 10 dá 32, que eram o número inicial lá, 32. Ficaram 10.000. E disse o Senhor a Gideão: é muito ainda. Prestem atenção. É muito ainda. Faze-os descer às águas e ali os provarei. Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Vocês já sentiram aqui a diferença? Irmãos, de 10.000, o Senhor separou um número, ele fez um teste com esses homens, da forma como eles bebiam. É mais ou menos assim. Se você se você está numa caminhada, numa batalha, sei lá, e você tem um tempo lá de um refrigériozinho. Então, o que você vai fazer nesse tempo que foi estabelecido para você se refrescar e tomar uma aguinha? Você vai trocar de roupa, vai buscar um vestiário para trocar de roupa, vai pôr teu maiô, vai pôr o teu calção de banho, pegar uma toalha.
e vai pegar um copo e vai no lugar que tem um gelo. Ah, pode vir um gelinho para mim para colocar na água. Você não vai fazer essas coisas numa campanha militar, por exemplo. Então, se o soldado que parou ali para tomar água, ele é bem esperto, ele vai tomar água, mas ele vai tomar água assim, ó. Ele vai se abaixar de um jeito que ele está olhando para os lados, tomando água, mas ele está esperto, para não receber uma flechada do inimigo. Ele está ligadão. Ele não vai deitar no chão, ficar se rolando dentro da água e fingir de conta que acabou a guerra. Ele vai tomar uma posição assim que ele fique... Ele vai tomar água, mas ele vai fazer assim de um jeito que os olhos dele estão em todos os lugares, assim, para não... Então, quando o Eterno viu que 300 desses homens estavam bem ligadões, assim, não estavam dispersos, estavam bem, assim, opa, chamou a atenção do Eterno. Esses aqui é que eu quero. Os 10 mil foram provados. Vocês lembram da passagem que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Não vou falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, né? Levando a mão à boca, 300 homens. Diz o Senhor a Gideão: com esses 300 que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Irmãos, eram 32 mil homens. Deu uma reduzida parcial para 10 mil. De 10 mil, deu uma outra reduzida, mas uma reduzida tremenda. Se fosse, digamos, de 10 mil para 5 mil, ou sei lá, 5 mil, 2 mil, ou até 1.000, né, que seria a 10ª parte de 10 mil, não, 300, só 300. Então vamos fazer agora aquela escala, aquela comparação lá, vamos colocar na calculadorinha aqui, ó. Os 32 mil soldados, para tentar derrotar 135 mil midianitas, é 1/4, 1 para 4. Agora, de 300, que é 1%, lutaram e derrotaram 135 mil soldados, isto é, sabe que escala que dá isso aí, queridos? 1 para 450. Um soldado de Gideão para aniquilar 450 soldados inimigos. Isso é algo, não entra na nossa cabeça. É algo descomunal, é algo assim, é sobrenatural. Qual que é a mensagem? Vários já entenderam a mensagem aqui. Irmão, irmã, você, a Angélica, o Ricardo, o Derek, você, irmão, vocês, cada um de vocês, não imaginam o valor que vocês têm nesta terra aqui, nesta cidade, neste bairro, neste estado e nessa nação. Vocês não imaginam o valor que cada um de vocês tem, os demais, eu estou falando de cada um aqui, de todos que estão aqui, os que estão na transmissão. É isso que nós temos que entender. Às vezes a gente se acha, coitadinho, não, as coisas não estão dando certo para mim, não sei o quê, fica reclamando, fica... A palavra diz, nós somos mais que vencedores em Yeshua. Mais que vencedores. Então é algo assim descomunal o que os campos, né, que o Eterno nos dá para semear, para plantar, para transformar vidas, levando a mensagem, levando a semente, levando a Torá, transformando vidas, ajudando de várias formas, não só com a palavra, praticando a tzedakah, transformando vidas, alcançando vidas. Que o Eterno nos dá
O que disse Yeshua antes dele ascender aos céus? Ide às nações, levem a palavra, leve a minha pessoa, leve a palavra de salvação e transforme vidas batizando-as em meu nome. Yeshua falou, vocês têm a terra inteira para semear, para plantar, para trabalhar. Essa que é a mensagem. E Paulo, né, os demais apóstolos também, Paulo fez um excelente trabalho. Quantas milhares de vidas foram alcançadas por causa de Paulo? Pedro, eu vou falar aqui, Pedro, num dia lá, no momento que ele começou a falar da palavra, 3.000 naquele dia, 3.000 pessoas nasceram de novo e foram batizados. 3.000. Então, olha, 1 para 3.000. É isso que nós temos que entender, irmãos. A mensagem aqui. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco, em Zacarias, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. O mais fraco será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi, quer dizer, daí o grupo inteiro. O que é a casa de Davi? Os habitantes de Jerusalém. E os habitantes de Jerusalém serão como Deus. Olhe que tipo de proporção que o Eterno está dando. Então, se um de vocês tem um valor imenso, imagine toda a congregação. Que é um valor que a nossa mente não consegue entender. É muito grande. É essa escala exponencial que o Eterno está falando para nós aqui, para mim, para cada um de vocês, agora e já. Vamos tomar posse, irmãos. Se tiver um dia meio cinzento, meio nebuloso, ai, não sei o quê, largue mão disso. Nós somos mais que vencedores. Nós temos a salvação que não tem preço. O Eterno nos alcançou. Olha aqui que interessante, ó. Davi, cuja estatura era bem inferior a Saul. Davi, cuja estatura era bem inferior a Saul. Saul, quando estava na multidão, a cabeça dele se destacava. Todos ficavam daqui para baixo, assim. Aqui. Saul, o rei Saul, ele era alto. Ele se destacava, assim, Pinheirão. Pinheirão. Isso está em 1 Samuel 9:2, quem quiser confirmar lá. Então, Davi derrotou Golias. Presta atenção agora, eu já falei de Saul, né? Davi derrotou Golias, que media, sabe quanto? 6 côvados e 1 palmo. Davi media. Sabe o que é isso? 1 côvado é 45 centímetros. Multiplique aí quem é bom de matemática, de multiplicação. Multipliquem 6 vezes 45 mais a metade de 1 côvado. 6 vezes 45 mais mais ou menos 23 centímetros. Vai dar 2,92 metros. Um cara um pouquinho mais alto que eu. A minha altura, 1,86. 1,86. 1,86 vezes 2 dá 3,60. 2,92 é quase 3 metros. Esse pé direito aqui deve ter o quê? Não, aqui deve ter 2,60, 2,70. O pé direito aqui, ó, do piso até a altura da laje deve ter no máximo 2,70 que vá. Imagine, tem 22 centímetros a mais que esse teto aqui para cima. Davi. Golias. E Davi, ele tinha uma estatura normal, assim. Tipo a altura do Pedro, 1,70 m. Tua altura? 1,79 m? A tua altura? Eu creio que Davi era
1,75. Ele não era um homem grande, assim, né? Era grande, o coração dele, né? E a coragem dele, né? Estou falando em medidas, em altura, né? Então, imagine, ele foi lá e teve coragem de ficar na frente de um homem de quase 3 metros de altura, né? E venceu. Por quê? Por causa dessa escala. Ele sabia disso, Davi. Ele sabia que o Eterno estando com ele, alguém pode, por acaso, dar um tropeção no Eterno, o seu Eterno estiver andando, você tentar segurar o Eterno pelas costas, alguém consegue fazer isso? Segurar o Eterno? Ou dar um tropeção no Eterno? Não tem como. Essa que é a mensagem, né? Então, é o Senhor dos Exércitos, né? Na Guerra da Independência, em 15 de maio de 48, um dia depois do estabelecimento do Estado de Israel, que foi em 14 de maio de 48, um dia depois, quer dizer, uma nação que ela é recém-estabelecida, recém-criada, naquele dia, essa nação está bem preparada para uma guerra? Claro que não. Eles estavam no beabá ainda das coisas lá. Não sabiam nem o que estava acontecendo direito. Daí no dia seguinte, 6 nações da Liga Árabe, 6, não é uma nem duas, 6, meia dúzia de nações se levantam, no dia seguinte, se levantam contra Israel. 6 nações. 6 países da Liga Árabe. O recém-estado de Israel estava totalmente despreparado para uma guerra. Quem venceu a batalha? Claro que foram as 6 nações, né? Claro que não foram as 6 nações. Quem venceu essa batalha foi Israel. Baruch Hashem. Aleluia. Por quê? Por causa da escala exponencial. Alguém até pensou quando eu falei que é 6 nações. Não tem como. Não toque na minha nação eleita ali. Não toque que eu sou o Deus dela. Disse Hashem a Gideão: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6,14. Gideão questionou o problema e a resposta de Deus foi: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. Olhem, preste atenção aqui. O Eterno está escancarando as coisas para nós aqui hoje. Ó. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. Quantos medianitas que estavam? Vocês lembram? Quantos que eram do exército medianita? 135 mil? Olha aqui, ó. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então é algo que foge completamente dos cálculos humanos, de computador da NASA. Não tem nada disso. Foge completamente. O Eterno faz assim, ó. Que nem lá o exército de Senaqueribe. O exército de Senaqueribe eram 180 mil soldados, mas os melhores, os mais treinados e preparados, altos, fortes, homens como Saul, assim, fortes, altos, muito bem treinados para a guerra, muito bem armados, muito bem equipados, escudos. 185 mil, maior que o exército medianita. O Eterno mandou um anjo só, um anjo, único anjo. Vai lá. O anjo deu a ordem. 185 mil soldados, está na palavra isso aí. Caíram no chão instantaneamente, assim, brum, mortos. Instantaneamente. Não ficou um de pé. Isso é escala exponencial, irmão. Esse é o nosso Deus. Baruch Hashem. De acordo com Levítico, a medida mais eficaz que Israel poderia tomar para melhorar sua situação de segurança é recorrer aos mandamentos e estatutos da Torá.
Quando o Messias vier, ele converterá totalmente os corações de Israel à Torá e estabelecerá um shalom completo na terra. Essa mensagem de hoje fala muito sobre tempos de paz, de refrigério na terra, sobre a volta ao Éden, né? Tempos de muita paz, tempos de refrigérios, tempos que o inimigo será totalmente assolado, né? Dias de refrigério, dias que uma criancinha, você pode soltar a criancinha no fundo da casa, no campo, ela vai colocar a sua mãozinha na toca da víbora. A víbora ela não vai ter veneno para morder a criança, não tem veneno, não vai fazer mal. Os animais não vão ter sede de sangue e de carne, os animais. Aqui fala também nessa porção. Os animais vão querer comer capim ou outras coisas, que nem o boi. O leão vai comer capim que nem o boi. Bem, estabelecerei paz na terra. Olha que interessante aqui, ó. Aqui está falando algo tremendo também, está lá na porção de hoje, Levítico 26, 11 a 12. Tremendo, tremendo, tremendo. O que significa, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós. O que significa isso, irmãos? O que é? O que todos os elementos, as tábuas, as cortinas, o piso, a menorá, o altar de incenso, o que todos os elementos do tabernáculo tipificam? Todos os elementos do tabernáculo do Mishkan tipificam quem? Yeshua? O Messias? Todos os elementos, sem exceção. Então, porei o Messias no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós. Olha, tá? Enviarei o Messias para andar no meio de vós, Messias pisará, olha aqui, ó. E naquele dia estarão os seus pés. Os pés de quem? E naquele dia estarão os pés do Messias sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio. Baruch Hashem. Naquele dia estarão os seus pés, andarei no meio de vós. Ele está escancarando aqui, Yeshua pisará na cidade de Jerusalém, vocês andarão e se encontrarão com o Messias em Jerusalém. Isso é maravilhoso, irmãos. Baruch Hashem, maravilhoso. Então, está falando de dias de ouro, muito mais que ouro, de dias preciosos que haverão na terra, né, quando Yeshua voltar. Aqui está falando, claro, o dia do Senhor também. Yeshua, a volta de Yeshua é o dia do Senhor, né? Cuidar do tempo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados. Olha tudo que eu estou falando aqui, ó. As suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Isaías 2,4. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra. A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circuncidará seus flancos. Então o lobo, olhem que tremendo. Isso aqui, irmãos, quem lê às vezes, não, isso são coisas do passado, isso são coisas lá do tempo do Éden. Não, vai acontecer. Isso é maravilhoso. Então o lobo será hóspede do cordeiro. A pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos. E um menino pequeno os conduzirá, a vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. Olha, é maravilhoso. Baruch Hashem. A criança de peito brincará junto à toca da víbora.
E o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide, e a áspide não fará mal, nem a víbora fará mal para os pequeninos. Irmãos, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Isaías, livro de Isaías. Rabino Rashi explica. A gente nunca pode comparar alguns que eu digo 3, 4. Nós nunca poderemos comparar alguns que praticam a Torá com muitos que praticam a Torá. Então, se 2, 3 que estudam a Torá e praticam a Torá já tem um poder, poder não é de cada um, é o eterno que dá, né? Mas imagine um grupo grande. Imagine um grupo grande. Vejam onde é que nós estamos querendo chegar com tudo isso aí, não é o fim ainda. Em outras palavras, o poder de pessoas justas se unindo, por isso, irmãos, aqui, ó, pessoas justas se unindo. Por isso que eu passo mensagens para os irmãos, quando eu vou visitar os irmãos, eu digo, irmãos, não deixem de congregar. Mas o Rosh Jair é chato, ele fica me cobrando essas coisas. Não. Não deixe de congregar, está escrito na palavra, olha aqui, ó. O poder de pessoas justas se unindo aumenta exponencialmente. Nós juntos temos uma força incrível. 5 guardiões da Torá são ótimos, eles possuem um potencial espiritual que cada um deles pode derrotar sozinho 20 inimigos, conforme nós já explicamos aí. E 100 guardiões têm o potencial para atingir 10 mil. É uma escala, lembra que nós falamos, né? Cada um deles possui o potencial de derrotar sozinho 100 inimigos de Israel. Isso ensina para cada pessoa que se juntar às fileiras dos fiéis aumenta a sua eficácia em muitos, e mais de muitos, né? Não tenho certeza se eles trabalharão literalmente no campo de batalha, até que o Messias esteja à frente do exército. Mas lembre-se da história de Jonatas e seu escudeiro, que derrotaram sozinhos um batalhão de filisteus. Diz a palavra, quem estudar lá sobre Saul, Jonatas e seu escudeiro, eles eram considerados como águias, pela esperteza, pela ligeireza, assim, pelo... táticas, né, que eles tinham contra os inimigos. Então, por exemplo, só Jonatas, se viessem 20 inimigos, 30, ele aniquilava todos, ele sozinho. Então, tem muitas passagens que falam, então já se aplicava, né, essa questão da escala exponencial para o exército de Israel, né. Então, o que é um poder sobrenatural? Agora aqui é o penúltimo slide. Presta atenção aqui nesse slide, antes de nós passarmos para o último, para ver alguns... O que significa esse poder na igreja, entre os justos, né? Vamos entender um pouco melhor aqui. Os slides anteriores falam do poder de Deus manifestado em profetas, no povo de Israel em escala exponencial. Todos eles, na verdade, se referem ao poder que há no corpo de Yeshua. Olha aqui, várias passagens das Escrituras, versículos chaves, né? Por exemplo, Atos, tem 3 aqui de Atos, 2 Coríntios, Mateus e Tiago. Presta atenção. Eis que vos dou poder, em Atos, para pisar em serpentes, escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. São palavras de Yeshua. Pisar em serpentes, escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E lembrando, e nada vos fará dano algum. Qual que é o exemplo disso? Aliás, essa passagem que Yeshua falou, vos dou poder, é Lucas 10, 19. Só corrigindo ali. E o exemplo que eu dou de Paulo é Atos capítulo 28, quando Paulo, que tem o naufrágio daquele navio, eles descem lá seguros, salvos naquela tempestade, vão na ilha de Malta.
E na ilha de Malta tinha uma fogueira, ele vai pegar algumas lenhas, alguma coisa, e para fugir do fogo da fogueira, a víbora se prende na mão de Paulo, uma víbora. E daí os que viram essa situação pensaram, nossa, o Paulo não vai resistir. A víbora é muito venenosa, né? E a víbora não fez nenhum mal para Paulo. Então, Paulo picado por uma víbora na ilha de Malta não sofreu mal algum, diz a palavra. E por causa disso, primeiro falaram mal de Paulo. Né? Falaram mal, que ele realmente era um homem não sei o quê. Tal. Mas depois que viram que a víbora não fez nenhum mal para ele, daí endeusaram Paulo. Nossa, esse homem é um homem de Deus, ele foi... Né? As víboras não fazem mal para ele. Foi bem interessante essa experiência. Agora, outra passagem de Atos ali. Então, veja. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas para acontecer isso, havia o quê? De novo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão, nós juntos aqui. Há poder nisso aí. A gente não está vendo aqui, mas nós não estamos sós, tem anjos, tem ministro do Eterno aqui com a gente. Então, no partir do pão, terminando aqui esse estudo, nós vamos partir o pão. No partir do pão e nas orações. E nós sabemos que só oração sem jejum e jejum sem oração não funciona. Então, todas essas coisas fazem parte para acontecer o quê? Para acontecerem prodígios e sinais. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, agora Atos 2, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua. Olha, não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Atos, todos os batismos que vocês lerem em Atos, falam batismos que aconteceram em nome de Yeshua. Arrependei-vos, né, para perdão dos pecados, de sorte que foram batizados. Pedro, lembra, eu falei um pouquinho atrás aí que Pedro, é essa passagem. Essa passagem aqui. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Quer dizer, tinham mais de 3.000 pessoas lá, mas os que de bom grado receberam a palavra de Pedro, se converteram nos seus maus caminhos, né, tiveram experiências assim singulares, cada um ali, e foram já batizados. Foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se aos crentes, né, quase 3.000. Quase 3.000 almas. Atos 2, 38 a 41. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, palavras de Paulo, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Yeshua, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Se você começa a se achar o fortão, o bonzão, Deus não está ali. Agora, quando você se humilha, você ora, você jejua, você veste pano de saco e cinza, né? Veste pano de saco, se cobre com cinza. Quando você se humilha, quando você passa por tribulações e se sente fraco, se sente pequeno, aí sim, daí a gente é forte e o Eterno nos usa. Baruch Hashem. 2 Coríntios 12, 10. Então, a força, né, essa escala exponencial, não está diretamente ligado com tipo um super-homem, mas está ligado com essas particularidades aqui que fazem parte do corpo,
né? Humildade, sinceridade, você se entregar por eterno, você ouvir o teu irmão, você trocar figurinhas com o teu irmão, você visitar o teu irmão. Eu gostaria muito que tivesse mais interação durante a semana, os irmãos se visitando. Irmão, vem aqui vamos fazer um Havdalah aqui em casa. Vem aqui, vamos jantar no Erev Shabbat aqui em casa. Né? Isso é muito importante. Olha, outro exemplo aqui, ó, de caça de demônios. Ó. Essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Yeshua perguntou ao endemoniado gadareno, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Legião, castas, né? Castas de demônios. Mas quando você fala a palavra legião, por exemplo, centúria não é legião. Uma centúria é 100. 2 centúrias é 200. Agora, quando se fala uma legião do exército romano, é de 1000 para cima. Tem um exemplo aqui que repete nas escrituras, 6.000 soldados que participavam, que faziam parte daquela legião. 6.000. Então, de 1000 para cima é legião. Então, olhem quantos demônios. E Yeshua dá a dica. Vocês querem vencer essa legião? Orem e jejuem. O que Yeshua respondeu? Yeshua perguntou, se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A resposta de Yeshua, aquele quadro ali daquele rapaz que estava endemoniado, né? Mas essa caça de demônios não se expulsa senão por oração e por jejum. Ali há poder daí quando a gente ora e jejua, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Baruch Hashem. Esse último slide, irmãos, aqui só para entender o grande poder sobrenatural, usando como exemplo essa escala exponencial sem precedentes, né? Esses 2 versículos, principalmente aqui de Romanos, que diz assim, olha essa transgressão, Romanos 11, 12 a 15, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será a vida dentre os mortos. Então, se o fato do próprio, vamos dizer a maioria, porque muitos creram em Yeshua, mas a maioria do povo não, né? Rejeitaram Yeshua. O fato dessa maioria ter rejeitado Yeshua significa a reconciliação. Por causa disso, os judeus foram dispersos, né, para as nações, para que os judeus fossem alcançados. Então, queiram ou não, eles abençoaram, estão abençoando até hoje as nações, por causa dessa rejeição. Eles foram expulsos. Agora, o que significará então quando a maioria do povo judeu aceitar Yeshua em massa? Não digo 100% do povo, mas a grande maioria aceitar. Será algo esplendoroso, será vida dentre os mortos, será o recomeço, o Éden recomeçando novamente. O resgate ao Éden. Então, vida dentre os mortos significa o quê? Trazer de volta a vida como era antes da queda. Isto é, vencer a morte gerada pelo pecado de Adão e Havá. E o segundo Adão, na sua vinda, cumprirá o quê? Cumprirá Gênesis 3,15. Lembram da semente da mulher? Gênesis 3,15. Haverá o cumprimento total desse versículo aí quando Yeshua voltar. Que é a promessa da semente. É isso, irmãos, a porção de hoje. E como nós combinamos, né, com Yaakov que essa porção... Depois dessa porção de hoje, nós vamos dizer, repitam comigo, Hazak, Hazak, Venite Hazek.
Força, força, que sejamos fortalecidos. Baruch Hashem.